Doutor, uma excelente noite. Uma pergunta aqui básica, muito básica assim da audiência, mas o básico também precisa ser falado, né? Para quem é indicada a cirurgia bariátrica? Então, a cirurgia bariátrica, ela é indicada para pacientes que possuem uma doença. Essa doença se chama obesidade. Obesidade é uma doença metabólica de fundo hormonal com várias alterações que ocorrem no corpo daquele que desenvolve obesidade. Então, a obesidade, ela é uma doença que leva o indivíduo a um quadro de morte precoce, porque desenvolve inúmeras doenças, hipertensão, diabetes, e é exatamente por isso que nós indicamos a cirurgia. Então, indica-se a cirurgia naqueles pacientes que possuem um índice de massa corporal acima de 40, que são chamados de obesos mórbidos, e aqueles que possuem um índice de massa corporal acima de 35, mas que têm essas doenças, que nós chamamos de comorbidades. E desde 2017, o Conselho Federal de Medicina aprovou a indicação da cirurgia bariátrica para pacientes com IMC acima de 30 diabéticos. Então, essas são as indicações. Na verdade, nós estamos tratando uma doença que, se não for controlada, o paciente morrerá mais cedo, e isso é muito importante dizer, que a cirurgia, ela controla a doença, ela não cura a doença. A obesidade, ela é uma doença incurável, mas controlável. E a cirurgia, ela faz parte deste processo de controle. Excelente. É nessa parte da diabetes, então, que entra a nomenclatura de cirurgia bariátrica e metabólica? Na verdade, toda cirurgia bariátrica, ela é metabólica. Porque quando você faz a cirurgia bariátrica, você altera inúmeros hormônios que são produzidos no nosso estômago, intestino, duodeno, ilho. E hoje o intestino, o estômago, ele é considerado o órgão endócrino maior que nós temos no nosso corpo. Existe uma correlação entre esse intestino, a sua inervação e o nosso cérebro. Ou seja, quando nós fazemos a cirurgia, nós alteramos esta relação. Essa relação, ela altera, e é por conta disso que nós conseguiremos controlar a obesidade. Então, sim, em 97, nós começamos a entender que pacientes obesos controlavam o seu diabetes de uma maneira muito rápida, mesmo que não tivessem perdido peso. E aí, a partir daí, começou-se a estudar essa relação da cirurgia com o diabetes. A partir de 2007, 2008, 2009, saíram inúmeros trabalhos científicos mostrando que a cirurgia bariátrica, aplicada a esse perfil de pacientes, nós poderíamos controlar não em si a obesidade, mas o diabetes. E a gente sabe que o diabetes é uma doença que afeta muita gente, né? Afeta de uma maneira muito negativa. O diabetes é a principal causa de amputação, é a principal causa de insuficiência renal, né? Diálise, hemodiálise, impotência no homem, né? Principalmente, cegueira. Então a gente sabe que o diabetes é uma doença muito grave. E isso veio se estudando, até que em 2017 o Conselho Federal de Medicina encontrou evidência suficiente para aplicar a cirurgia bariátrica neste perfil de pacientes, que eram aqueles pacientes que não eram obesos mórbidos, não eram obesos graves, mas que possuíam uma obesidade acima de 30 de índice de massa, mas que eram diabéticos. Então, o que é a cirurgia metabólica? É a cirurgia bariátrica aplicada, né? Convencionou-se esse nome, na verdade, convencionou-se de que é a cirurgia bariátrica aplicada àquele paciente com IMC acima de 30 diabético. Mas, na verdade, como eu já falei, toda cirurgia bariátrica é metabólica. Excelente. Hoje em dia, os homens estão buscando bastante a cirurgia bariátrica, doutor? Já teve uma predominância feminina? Como que está equilibrada, assim, pelo menos nos seus pacientes e no que o senhor vê?
as mulheres dão um show na gente, né? A mulher é muito mais antenada, a mulher é muito mais preocupada com a saúde, a mulher é muito mais, ela é muito mais cuidadosa do que os homens, né? Então, assim, hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, com a diminuição dos riscos inerentes de qualquer procedimento cirúrgico, com o desenvolvimento de tecnologias dentro da cirurgia, novos dispositivos, por exemplo, de grampeadores. Hoje, por exemplo, o grampeador, ele é um grampeador elétrico, né? Então ele quase que fala, ele quase que opera sozinho. Então a gente está aí diante de uma cirurgia do século XXI que tem um índice de mortalidade muito baixo. Isso animou, né? Isso animou o homem que é mais medroso que a mulher, isso é um fato. Então, hoje em dia, as mulheres ainda são a predominância do número de cirurgias, mas os homens vêm aí crescendo também na vontade de querer se tratar. Eu acho que isso é importante, um homem, independente disso, entender que é mais arriscado ficar obeso, diabético, hipertenso do que operar. Isso é um fato. Exato. E qual a importância de congressos, de especializações como essa que vocês estão promovendo aqui em Varginha, né? Apresentando novas tecnologias, apresentando novos métodos, né, de cirurgia. Enfim, esse congresso, essa reunião de cirurgiões para o Brasil, né? Como que o senhor enxerga isso, essa importância dessa atualização? Olha, Varginha, pela própria localização, é um centro que está a 200 quilômetros de tudo, né? Está a 250 quilômetros aí do maior PIB do Brasil. Então Varginha, ela está meio do caminho entre São Paulo, Minas, Paraná, enfim. Varginha, ela tem uma qualidade de ser um centro muito desenvolvido de medicina e cirurgia bariátrica. Aqui Varginha tem excelentes profissionais e nas cidades, né, que estamos aqui em torno, né, de Varginha também, a qualidade profissional dos cirurgiões é muito grande. Então, hoje nós estamos aqui em Varginha, discutindo sobre os avanços tecnológicos, né, da cirurgia bariátrica, de novos grampeadores, de novas formas de energia. Por exemplo, o bisturi, ele não é mais elétrico, ele é um bisturi ultrassônico. Então, o risco do paciente ter um acidente, ou da gente queimar, enfim, é uma outra tecnologia. Então, nós estamos aí diante de inúmeros avanços. E a gente veio aqui, né, prestigiar esse evento. É um evento que tem por objetivo reunir os médicos, os principais especialistas aqui da região, em torno de Varginha, para que a gente possa avançar, trocar opinião, trocar informação, trocar experiência. Na verdade, eu estou aqui mais para aprender do que para falar. E um último recado, doutor, para quem tem o medo ainda da cirurgia, sabe? O senhor já explanou que a taxa de mortalidade ela é extremamente baixa, né, na cirurgia bariátrica, mas mesmo assim, a pessoa tem aquele medo, tem aquela insegurança, muita gente falando na cabeça. É mais arriscado deitar, fazer a cirurgia, operar e sair com uma nova vida, ou é mais arriscado viver com obesidade? Eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Você se lembra alguma vez na sua vida de ter visto uma pessoa obesa mórbida, velhinha, de cabelinho branco, andando na rua? Não, eu brinco que nunca vi japonês com 90 anos obeso. Então, o índice de mortalidade entre os obesos, ele chega a 70% antes dos 50 anos, ou seja, 70% das pessoas obesas mórbidas vão morrer antes de 50 anos. Aqueles que não morreram antes dos 50 anos vão chegar na terceira idade com uma qualidade de vida muito ruim. Então, existe de fato, né? Eu faço uma pergunta para quem está ouvindo aqui essa entrevista: quantas vezes vocês viram uma pessoa obesa mórbida na terceira idade andando na rua? É muito raro. Ou seja, as pessoas que possuem obesidade, elas fatalmente vão possuir doenças associadas e vão morrer mais cedo. O grande problema não é em si a obesidade. O grande problema são as doenças que se associam à obesidade. E é exatamente essas doenças que a gente tenta combater com a cirurgia. O objetivo da cirurgia não é estético. O objetivo da cirurgia é salvar vidas,
é melhorar a qualidade de vida, é livrar o paciente de doenças associadas. Então, se nós compararmos, o risco que uma pessoa tem de morrer não operando é muito maior do que o risco que ela tem de morrer operando. Com certeza. Então, o que eu falo? Claro, se trate, procure um médico. Não é fazer cirurgia né, de uma forma assodada, não é fazer uma cirurgia com qualquer cirurgião, com qualquer profissional. Procure um profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, investigue, olhe lá no site da sociedade, se esse médico está lá, se ele é membro da sociedade. Isso é garantia de qualidade, isso é garantia de que esse profissional teve treinamento, ele participa de reuniões, ele participa de eventos como esses daqui, onde o médico se atualiza. Então, isso é uma garantia para o paciente de que ele será bem tratado, independente de onde ele faça a cirurgia. Se o médico é da sociedade, pode ter certeza que esse médico foi devidamente investigado, ele teve que apresentar inúmeros currículos, eventos, ele tem que comprovar experiência. Isso é garantia para o paciente. Então, não tenham medo, procurem um cirurgião da sociedade, e eu tenho certeza que vocês vão renascer.